José Maurício Fernandes Simões nasceu no dia 8 de agosto de 1963, em Recife, Pernambuco. Com 14 anos como treinador de futebol, Simões conquistou 14 títulos estaduais em 6 equipes de 4 estados nordestinos, o que lhe rendeu o apelido de Rei do Nordeste. Aqui na Paraíba, Maurício Simões foi tricampeão estadual. A primeira conquista veio em 2004, pelo Campinense. Em seguida, o ex-treinador faturou mais 2 títulos seguidos, só que pelo maior rival da Raposa, o 13, nos anos de 2005 e 2006. Ao longo da carreira, como técnico de futebol, Maurício Simões trabalhou em mais de 20 clubes, sendo a grande maioria no futebol do Nordeste. Pois é, o Simões que tem uma identidade muito grande com o futebol da Paraíba, futebol pernambucano e o futebol sergipano, acho que são os 3, né, que o Maurício Simões realmente se identificou e muito. E a cidade de Campina é indiscutível, né, e nada melhor do que uma fonte digamos, de informação do que o filho do Maurício Simões, o Caio Simões, que hoje é auxiliar técnico do Humberto Santos, lá no 13 Futebol Clube, e ele já fazendo a correção, dia 11 de agosto, não dia 8, né, o dia do nascimento do Maurício, que infelizmente se foi há cerca de 4 anos, foi no dia 18 de outubro de 2011. Mas a gente está aqui para falar de coisa boa, né? E a gente vai começar um pouco falando justamente sobre seu pai, que é inevitável, e com certeza você tem muito orgulho em falar dele, né? Essa identidade dele com Campina Grande, ela foi muito forte, né? E justamente até no seu crescimento, Caio, né? Como pessoa, como filho e agora como profissional do mundo da bola, né? Boa noite. Boa noite, um prazer estar aqui. É inevitável a gente falar de Maurício Simões e não falar do Nordeste, e por que não falar de Campina Grande? Ele vivia para trabalhar aqui, ele gostava de trabalhar aqui, e eu acho que hoje a minha vinda se ajuda também por isso, por ele já ter passado, pela identidade que ele tem, até pela volta também agradecer à diretoria, e por que não agradecer ao professor ao professor Humberto, que fez esse convite para mim. Como é que era, eu acompanhei já desde a época em que você veio com o Simões para cá, na época eu fazia parte, assim como Gustavo Carneiro, do site do futeboldaParaíba.com, né, que você lembra bem, e como é que foi para você como criança ali ainda, jovem, iniciando, né, vivendo, lógico, a vida no futebol lá do Maurício, mas iniciando, começando a entender as coisas, a saída do Maurício do Campinense para ir para o 13? É uma pergunta até meio que ingrata, mas o coração dele era dividido ou era um amor que ele conquistou, digamos, criou por Campina Grande e aí se dividia através dos dois? Até lembro que até para estudar era ruim. Até os colegas de sala escutavam uma piadinha aqui, escutavam outra piadinha ali, mas a gente já estava preparado desde casa. Tanto por ele quanto por minha mãe, tem que escutar, não pode responder, isso faz parte, a torcida leva, nem sempre com a razão, vai com o coração. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes, então a gente tem que entender. Pois é, interessante isso, porque eu já vi até matérias de treinadores, né, que passaram por várias equipes em São Paulo e às vezes trocavam de time e a criançada justamente brincava, seu pai traiu o Corinthians, agora está no São Paulo e tudo mais. Então é interessante, né, tem esse lado místico que é bom, né, do futebol, lógico, e quando não se ultrapassa, né, alguns limites. Então, uma história interessante do Maurício Simões, ainda na época também, Caio, do site do futeboldaParaíba.com, né, na época em que ele treinava o 13, o Mica, lateral esquerdo, né, que jogou muito tempo, inclusive lá em Sergipe, vocês conhecem bem, né, ele era um dos jogadores daquele time que tinham vários jogadores que a torcida já tinha identidade maior, né, Beto, Adelino, tudo mais. O Mica jogava na esquerda e, digamos que destoava um pouco a qualidade técnica do Mica para com o resto do time. E uma vez eu encontrei o Maurício e perguntei, Maurício, por que o Mica? Por que insiste no Mica? Ele disse, Gustavo, o torcedor, às vezes até a própria imprensa, eles veem o que está acontecendo em campo. O Mica era uma referência fora de campo, digamos, levava o piano nas costas na hora de receber pressão, né, na hora de passar a mensagem também, de interpretar o que o treinador falava. Isso foi uma das coisas que ele lhe ensinou, digamos, que nunca um time de 11 jogadores vai ter 11 craques. Eu acho que nem o Barcelona tem isso, nem o Bayern de Munique. Tem-se outras funções também.
Verdade, acho que sempre num clube sempre tem alguém, algum jogador que a torcida não gosta, que às vezes tem jogador que é importante para a torcida, tem jogador que é importante para a diretoria e tem um jogador que é importante para a comissão técnica, para o treinador. Tem que saber, o treinador tem que saber isso. O treinador tem que saber fazer com que todos gostem, mas que ou aceitem. Então, em todos os times devem ter um mica, entre aspas, desse nos seus times. A gente falou muito sobre a paixão do Maurício Simões por Campina Grande, mas não vou dizer que chegou a ser um desafeto, mas havia uma rivalidade muito grande do Simões, até em alguns momentos, digamos, maior do que a rivalidade do 13 e do Campinense com o João Pessoa, né, com o Botafogo, que era o time que estava brigando sempre ali por título ao lado dos dois. E a gente tem justamente isso, a imagem que a gente retirou da internet e também o Caio tem como arquivo pessoal, com certeza, e a gente foi dar uma olhada. Uma entrevista que o Simões deu lá em 2005, salvo engano, né, sobre essa rivalidade, né, num dia em que 13 e Botafogo disputavam competição, disputavam título, e ele falou algo que chamou muita atenção. A torcida do 13 adorou, o pessoal de Campina adorou, o pessoal de João Pessoa detestou. Vamos relembrar aí o que falou o Simões. Eu sei a qualidade que tem o Botafogo, eu sei os profissionais que tem no Botafogo. Agora, para decidir fora de campo, para. Não era assim com o 13, tudo era o 13 que fazia. Tá aí provado que o 13 não faz nada. Como é que você chega numa final e você faz tudo e você não consegue fazer nada? Que é isso, rapaz? Que é isso? Isso é desviar a atenção. E digo o seguinte, não me venha chamar o povo de Campina Grande de matuto, porque o povo de Campina Grande não é matuto, porque quando eu quero comer goiaba, chupar manga e chupar laranja, eu vou para uma pessoa que sou de Recife, que é o que está da minha casa. Que coisa interessante. Maurício Simões, quando entrou em campo, entrou tudo. Lá entrou o presidente, entrou o vice, entrou até a Cega Zezé lá e ninguém empatou. Aí quando eu entro aqui, para mostrar que eu estava certo, ele fica com essa palhaçada. Eu não estou aqui falando porque a diretoria do 13 está falando, não. Se a diretoria do 13 quiser tomar posição, tome. Se não quiser, também não tome. Agora, eu vivo no futebol há mais de 25 anos. E tipo de palhaçada desse aqui, aí eu não aguento não. A arbitragem de fora, você solicitaria para essa decisão? Pediria isso à diretoria do clube? Eu espero que venha um juiz capacitado, só isso. Que seja daqui da Paraíba, que seja de Recife, que seja de qualquer canto, mas que seja capacitada. Não me venha com esse tipo de palhaçada. Eu vivo do meu trabalho e não queiram me roubar não, porque eu não sou desse tipo não. Pois é, o Maurício tem essa personalidade forte. O que você adquiriu do Maurício? O que as pessoas falam que você tem do Maurício? Fisicamente, você lembra, isso aí é inegável, mas o que você adquiriu, não só como profissional do mundo da bola, mas como pessoa também, Caio? Eu tento levar as coisas dentro de campo dele, tento filtrar as coisas que eu acho que vale a pena hoje. Acho que ele tinha os motivos dele de ser estourado. Eu acho que ele sabia desviar as atenções para que ele pudesse ter um tempo a mais para treinar o time dele. Eu acho que ele sabia o momento certo de uma polêmica, sabia o momento certo de aquietar uma polêmica, ele sabia. Eu tento ser um Maurício Simões mais light, que até porque ele falou que 25 anos não é 25 dias. Eu tenho 8 anos, então eu tenho que ser um pouco mais light. Quem sabe um dia eu não possa ser tentar ser Maurício Simões 100%. Tem muita gente que tenta, porque o filho não pode tentar. Eu digo que eu não tento ser Maurício Simões, eu digo que eu sigo a linha. Tem muita gente que tenta, que força ser, é difícil. Com certeza. Essa fala do Simões ali em relação a João Pessoa foi muito forte, né? Ela faz parte do folclore, digamos, do futebol paraibano e ninguém pode negar que naquela época era muito gostoso ver o futebol desse jeito. Por quê? Porque atletas, próprios treinadores tinham uma identidade muito grande com o futebol local. Isso está se acabando, infelizmente, não é, Caio? Isso eu não estou falando só sobre a Paraíba, mas principalmente por conta dos calendários que não se preenchem e os times que se renovam e tudo mais. Em Sergipe, lá que vocês vivem, lá, a família de vocês, né, lá em Aracaju e tudo mais, com exceção do Confiança agora que chegou uma Série C, coisa que não acontecia há muito tempo, né, ter um calendário preenchido, essa identidade ela está faltando, não está? Eu acho que essa identidade vai passando com o tempo, até parabenizar a diretoria, porque do 13 que trouxe um treinador que tem a identidade do clube, que já jogou, então isso já ajuda, isso faz com que a torcida
com que a torcida acredite, porque a torcida gosta de algo que foi feito, formado dentro do seu clube, então isso ajuda. E aí a gente vai falando alguns exemplos, tipo Marcelo Vilar no Botafogo e etc. Acho que isso aí ajuda. Não necessariamente são daqui, mas que criaram identidade, né? Fingaram raiz aqui. Cria né? identidade. Eu acho até que, eu falo assim, o Maurício Simões, porque o treinador é uma situação, o pai é outra. Acho até que meu pai, ele tinha identidade com vários clubes, por isso, porque ele vivia o clube. Se a pessoa falar, não, a identidade dele com o Campinense é grande, a identidade dele com o 13 é grande, a identidade dele com o Sergipe, com Confiança, com o Pix no Piauí, isso ajudava muito ele, porque ele vivia, ele se doava. É tanto que a torcida do A quanto do B, o B não gostava, mas porque ele estava no A. E mas se ele virasse, aí queria ele lá. Então isso aí ajudava. Eu tento viver o clube, mas é difícil. Eu acho que a gente... O treinador ele tem que viver, o auxiliar não, o auxiliar ele tem que dar o suporte para o treinador. A gente tenta fazer isso aí. Mas pensando no futuro, lógico, em ser treinador também, né, imagino. A gente vai ouvir pessoas que conviveram com seu pai, né, com você também, né, porque você sempre estava ao lado dele, e uma delas foi o Dinho, lateral direito, que está aí na tela, hoje é auxiliar técnico do Campinense, e contou uma história interessante. Tony Castanha, também radialista, daqui a pouco vai falar sobre o Maurício Simões. Vamos ouvir o que o Dinho falou. Foram muitos momentos bons, né? Eu acho que eu fui um dos jogadores que convivi mais com ele, né? Então foi muitas histórias que realmente marcaram, né? Mas teve uma que marcou bastante, foi no dia da final entre 13 e Campinense, que o da Silva tinha tomado um tostão, né? E a gente tinha descido perdendo o jogo de 1-0, e o da Silva colocou uma bolsa de gelo, né, no tostão, né, e a gente sabia que o Maurício não gostava quando o jogador descia e ficava com bolsa de gelo ali no segundo tempo, ele não gostava. Aí a gente, jogadores, falou com o da Silva, né, deu toque para o da Silva chegar e tirar essa bolsa de gelo. O da Silva tirou, e quando ele viu, ele ficou bastante chateado. Aí pegou essa bolsa de gelo, jogou na parede, e o Amaranzinho, que está trabalhando com a gente aqui, ia passando, se abaixou, a bolsa estourou assim na parede, assim. Foi um momento que marcou bastante pra gente ali, né? E quando o da Silva voltou pro segundo tempo, o da Silva deslanchou no jogo, a gente conseguiu virar, né, e ser campeão paraibano. Foi uma das histórias que realmente marcou, e pelo fato de a gente ter sido campeão, né, aí foi que marcou mesmo. Maurício Simões não aguentava muito, como disse no mundo da bola, migué, não, né? O negócio de corpo-mole não era com ele, não. Verdade, ele não aguentava, não. Até esse fato aí foi um fato. É um fato que as pessoas que estavam no vestiário nunca vão esquecer, não. Pelo fato do da Silva depois arrebentar. Se eu não estiver enganado, ele fez acho que ele faz um gol nesse jogo. Até mandar um abraço para Dinho também, que Dinho é um dos caras que eu admirava como jogador e dava gosto de ver ele jogando. Até dar boa sorte também a ele na profissão nova que ele está fazendo. Ele tem tudo para ser um grande treinador e hoje já é um grande auxiliar técnico. Se não me engano, o Dinho jogou com o Maurício Simões também no Nacional de Patos, naquele ano em que, né, jogou Série C, né, ao lado do Atlético de Cajazeiras e tudo mais. O Maurício Simões também esteve à frente do Nacional. Vamos ouvir outra pessoa agora, o radialista Tony Castanha, que também tem muita história para contar sobre o Maurício Simões. Essa daí é um pouco mais peculiar. Vamos ver o que o Tony Castanha falou. Rapaz, falar de Maurício Simões é falar para mim do melhor treinador que eu vi até hoje no futebol da Paraíba e de uns grandes do Nordeste, por que não dizer do Brasil. Levaria um tempo muito grande para falar das virtudes do saudoso José Maurício Fernandes Simões, mas uma que eu vi de Simões certa vez em Cajazeiras me marcou muito. O Campinense vai jogar em Cajazeiras, não fazia um bom primeiro tempo, e tinha um jogador, que eu não vou citar o nome aqui para não ser antiético, se escondendo do jogo. E Simões, mais ou menos assim, de braço cruzado, como ele gostava de ficar, chamou o nome do cara algumas vezes e o cara sempre se escondendo da bola, por trás dos defensores. O Campinense perde por 1-0, vai todo mundo para os vestiários. Como eu tinha uma amizade com ele e até uma liberdade para acompanhar as preleções dele, ele fazia questão que às vezes eu entrasse. Simões acendeu o cigarro, fumou o cigarro lá fora e adentra nos vestiários. Esse referido jogador estava com a bolsa de gelo no adutor da coxa aqui. Simões olhou, passou para o jogador, perguntou o que foi. Aí ele não respondeu. Rapaz, ele pegou a bolsa de gelo, jogou no jogador
Foi gelo para todo lado nos vestiários, todo mundo ficou assim assustado. Aí ele disse, tem dinheiro? Aí o cara disse, não, vai voltar a pé. Dinheiro ninguém lhe dá, você vai voltar a pé. E não tem preleção não, você vai ganhar o jogo. Quem está se escondendo do jogo é você. Não tem preleção, o jogo está aqui, ele vai ganhar o jogo. Volta o Campinense para o segundo tempo. Esse jogador só não fez chover, que seria excelente para o Sertão, mas fez um gol, deu passe e foi o melhor homem do segundo tempo. Resumo da história, o Campinense volta para o segundo tempo, ganha por 2-1 e vem de Cajazeiras com uma vitória importante para sua classificação na época, em 2004, quando o Campinense passou aqui. Eu levaria um monte de tempo para contar outras histórias do professor Maurício Simões, de saudosa memória, que eu sinto uma saudade tremenda. E aproveitar para desejar boa sorte a Humberto, que é amigo meu de infância, conheço bem como jogador, como treinador, está despontando aí, e principalmente ao Caio Simões, que é seu filho. Um abraço, sucesso para vocês dessa nova jornada à frente do 13 Futebol Clube. Fica claro aí que, assim, uma reca, como se diz, de amigos o Maurício criou, né, de admiradores, e que faltam Maurícios em relação justamente ao que a gente falou, a personalidade, a forma realmente de lidar com o futebol nordestino, que tem sua peculiaridade, não é, Caio? Não é a mesma coisa. Às vezes as pessoas acham a mesma coisa treinar o 13 e treinar o Brasil de Pelotas. Não é que a cultura é muito diferente no lidar com o futebol, né? Hoje o futebol está, digamos, sem fronteiras, né? O jogador hoje sai daqui, vai jogar na China, vai jogar na Turquia, tudo bem, isso aí é uma coisa. Mas na hora de lidar com o atleta ali dentro de campo, no dia a dia, a cultura, a adaptação à cidade, né? Essa identidade que a gente falou, ela é muito difícil de lidar, né? E o Maurício, graças a Deus, nesse sentido aí, criou uma rede de amizade muito grande, não só dentro das quatro linhas. Mas falando um pouco sobre esse desafio, como é que está sendo aí trabalhar como auxiliar técnico e no 13, onde justamente o Maurício tem uma história muito bonita. Foi um prazer na hora que eu recebi quando eu recebi o convite, eu já aceitei de primeira, porque por se tratar de um time grande, por se tratar de uma ótima torcida, por se tratar de um momento onde o clube precisa se reerguer, onde a gente sabe que o time tem uma gama de jogadores experientes, que sabe que pode nos ajudar a por que não, trazer o 13 a Série C, por que não pensar numa Série B? Isso tudo tem que pensar em longo prazo, a longo prazo, porque o clube precisa, o estado precisa, a cidade precisa. Então, foi um prazer. E a pessoa, às vezes, pensa que o clube está desorganizado, tá não. Eu vi um clube organizado. Diante daquilo que você viu na época, mesmo que, né, guardadas as devidas proporções para aquela época em que o Simões passou por aqui e tudo mais, então você vê que o 13 Futebol Clube hoje, pelo menos na questão estrutural, ele evoluiu. Ele pode não estar passando por um momento financeiro interessante, né, inclusive dando oportunidade a uma molecada que faz parte aí, molecada no bom sentido, né, do grupo, e esses jogadores experientes que você cita são referências justamente nesse momento, né, mas estruturalmente não há comparação. Não tem. Realmente a diferença é muito grande, e até um fato curioso que me fez ter mais vontade de trabalhar foi quando eu pisei no PV, o presidente estava lá para me receber. Então isso já valoriza o seu empregado, valoriza a sua comissão técnica, e isso vem só dar mais vontade da gente trabalhar e de levar o clube aonde ele merece estar. Tá certo. Caio, obrigado pela participação aqui. Foi um prazer tê-lo aqui, né? A gente relembrar, como disse o Tony Castanha ali, se for começar a falar e contar a história sobre o Maurício Simões, realmente a gente vai longe, dura a noite aqui e não termina, né? Mas eu acho que cumprimos o nosso papel em relembrar, né, um cara que fez história, um cara que é referência. Não vai existir outro Maurício Simões, né? Existem pessoas que têm algumas características que a gente possa comparar, né, sentir algum tipo de semelhança, até as pessoas colocarem justamente o Maurício como referência para que elas ajam dessa forma, mas igual não há. Como não há igual o Caio, não há igual o Gustavo, acho que tem que parar com isso, esse negócio de se comparar. Mas é inevitável, como a gente disse, né, falar com você, olhar para você e a gente não tocar no assunto, não relembrar, né, do Simões, que dos últimos anos, para mim, o maior treinador, né, que passou aqui pelo nosso futebol. Prazer tê-lo aqui e boa sorte. Obrigado, e dizer que agradeço a lembrança, que a saudade, às vezes a gente
pensa tanto, sente tanta saudade, mas são essas coisas. Mandar um abraço para Tony também, agradecer as palavras. E são coisas que a gente vai passar 10 anos e a gente vai lembrar desse programa, desse momento. E dizer que toda comparação com o Maurício Simões é bom. Porque se está fazendo comparação é porque Maurício Simões sempre tá num patamar melhor. E que bom que as pessoas, quando me veem ele, eu preciso fazer isso dentro de campo, preciso trabalhar para aparecer. Então, agradeço a oportunidade de falar sobre uma pessoa que eu sempre vou amar, uma pessoa que eu sempre vou ter como um espelho. Tá certo, então, Caio. Obrigado aqui pela participação, um prazer tê-lo aqui, né? E pra gente também um prazer muito grande estar falando desse cara que foi o Maurício Simões e continua sendo, porque independente de não estar entre nós aqui, né? Tá num lugar melhor do que a gente, com certeza, né? Mas deixou lições, né? E é referência, eu acho que uma das únicas referências fora das 4 linhas entre os 2 maiores clubes do estado, que são 13 e Campinense, em relação à rivalidade, em relação a tudo isso, e que soube lidar muito bem com essa situação. Pessoal, pausa rápida, já o assunto é 2ª divisão do Campeonato Paraibano, que não terá a bola rolando nesta quarta-feira. A gente já volta.